o fato de ser imigrante, você colocou imigrante assim em cima da sua cabeça, você vai sofrer discriminação. Não é porque você é brasileiro e está em outro país. É porque você é uma pessoa que não é nativo daquele país. Só por isso você já vai sofrer discriminação. Se você é de São Paulo e está na Bahia, se você é da Bahia e está no Rio Grande do Sul, se você é do Rio Grande do Sul, você não é dali. Você vai sofrer algum tipo de discriminação, sim. Então, assim, não é uma questão de ser brasileiro e estar em outro país. É de você ser alguém que não é nativo daquele lugar. Como lidar de uma forma mais tranquila com esse fardo, já que a gente escolheu se colocar nessa situação? Porque ninguém obrigou a gente a sair do Brasil, né? Então, se a gente escolheu lidar com essa situação, a gente já tem que saber que automaticamente a gente vai ter esse fardo para carregar, esse fardo da discriminação da imigração, de ser imigrante. Como é que a gente consegue lidar com isso de uma forma mais ok? Olha, se o que você falou é verdade, assim, a partir do momento que você chega em outro país, eu já ouvi, né, outras pessoas comigo nunca aconteceu, mas no sentido de, volta para o seu país, né, volta para o seu país, o que você está fazendo aqui? Então, a partir do momento que você sai do seu país, alguma coisa você está indo buscar. Então, você tem que ter todo um planejamento para conseguir entender, tá, eu estou saindo do país e qual que é o intuito disso? E pesquisar também essas questões do que você vai passar no país. Porque você está numa cultura diferente, né? Tem uma coisa que a gente não falou ainda, que é a questão do fuso horário. Então, até esse processo de adaptação, você conseguir se adaptar com isso. Trabalho. Então, muitas vezes você é um advogado, é uma psicóloga, é um engenheiro, e você vem para trabalhar de subemprego. Tá, mas qual que é o intuito disso? E pensar que ali também entra a questão da resiliência, da adaptação. Então, você ir trabalhando isso desde do Brasil, né? Você pensando essas questões e ouvindo pessoas reais trazendo essas informações, que é um processo também de adaptação, é isso. Então, no sentido de, cara, eu tô indo para um outro país, eu não conheço nada, eu não sei como é que as pessoas vão me receber. E quando você tem uma visão de turista, é totalmente diferente porque você sabe que você está ali temporariamente. Então, se você passa por uma situação, você fala, meu, daqui a pouco eu tô indo embora, acabou, aproveitei, fui nos pontos turísticos, mas a partir do momento que você sabe que você vai morar, aí é uma outra questão. Que aí entra essa questão do quê? Não, eu preciso trabalhar minha resiliência, minha adaptação, né? Eu preciso começar a entender um pouco mais da cultura. Eu não estou falando para você se tornar uma pessoa portuguesa, né? Falar como os portugueses, mas você conseguir interpretar e se adaptar a essa nova cultura, independente do lugar que você for, né? Sempre vai ter essa questão assim, você é imigrante, não tem como a gente mudar. Esse rótulo não tem como a gente mudar. O que a gente consegue fazer é se adaptar. E aí tem pessoas que são pessoas que têm um ritmo mais rápido, então chegou, já entrou ali no ritmo, né, no dia a dia, nossa, tô conseguindo, tá dando tudo certo. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu fui morar num quarto e eu só consegui casa agora, em fevereiro desse ano. Então, assim, mais de um ano, passei por várias coisas, perdi muito dinheiro, porque você acaba dando calção, a pessoa, né, não tem nenhum contrato na casa, então assim, eu passei por muita coisa até eu conseguir chegar nessa casa. E eu poderia ter desistido, sabe? Lá no começo e ter falado assim, cara, eu não tô conseguindo, eu vou desistir. Mas tudo que eu larguei no Brasil, eu larguei minha família, eu larguei meu trabalho, eu larguei minha rotina. Então, o que eu consigo trazer também para esse novo? Eu sei que eu sou imigrante, eu vou ter que me adaptar com tudo. Então, a partir do momento, e é o que eu sempre falo, né, para as minhas pacientes, a atividade física, ela não é mais glamour. A atividade física faz bem para nossa ansiedade, para essa questão da compulsão alimentar, para que você consiga melhorar a sua rotina. Então, seja uma caminhada, né? Às vezes, eu não tenho condições, porque a partir do momento também que você entra numa academia, tem várias coisas que eles cobram ali, né? O seguro, exame, então tem todo um valor que você precisa investir para entrar, e se você sai também tem a quebra de contrato que tem um valor também. Eu sei que isso não é diferente no Brasil, mas aqui também tem forma, né, deles trabalharem. Então, o que eu posso fazer? Eu vou comprar pezinho, vou adaptar com coisas em casa, sabe? Vou fazer uma caminhada no bairro, que te dá a possibilidade também de trombar com um parque, que foi o que aconteceu comigo. Eu não sabia que tinha um parque aqui próximo, eu andando, falei, gente, tem um parque, que delícia, e vou com a minha cachorrinha para lá também. Então, é isso, assim, no geral, para estar trazendo. Eu já entrevistei muitas pessoas aqui. E essa primeira temporada é totalmente dedicada a mulheres.
resolvi fazer dessa forma. E próxima temporada a gente vai entrevistar muita gente, que não vão ser diversos, não somente mulheres, mas essa temporada é somente de mulheres. E até agora a gente não tinha tocado na palavra resiliência, que você tem falado tanto aqui, resiliência. E realmente, resiliência é o mais importante, porque quando a gente começa a falar mal de estar vivendo em outro país, nossos amigos, nossos familiares dizem, então por que você não volta? Ou então quando a gente desestimula outro brasileiro que está querendo vir, eles acham que a gente está desestimulando porque a gente não quer concorrência. Gente, não tem concorrência nenhuma aqui, tá? Eu digo, se vocês conseguirem vir e se vocês conseguirem o visto, né, conseguirem a residência, tem trabalho demais aqui em Portugal. Tem trabalho demais. Para quem quer trabalhar, tem trabalho demais. Não tem por que a gente estar falando sobre concorrência. A questão é, por que que não é que eu estou desestimulando, é que está muito, muito difícil conseguir qualquer coisa relacionada à documentação, regularização aqui em Portugal. O governo virou, não é mais aquele governo maravilhoso que tinha antes para os imigrantes, que abriram as portas e causaram o caos. O fato é que as políticas relacionadas à imigração aqui em Portugal, elas foram feitas de forma descontrolada e, por isso, os outros órgãos, os órgãos de backup, digamos assim, os governantes dizem, precisamos de imigrantes para trabalhar em hotelaria, para trabalhar com as lavouras, porque não tem português para poder colher o que se planta aqui em Portugal. Precisamos de imigrantes para poder trabalhar em call center, precisamos de imigrantes para poder trabalhar em tecnologia da informação. Todas essas empresas pressionando o governo criou um monte de visto. Então as pessoas vêm para cá, inclusive sem visto, né, que existia antigamente. Você vinha para cá e depois que chegava aqui, você começava a trabalhar e aí você dizia, olha, quero continuar. Somente por demonstrar desejar continuar, né, oficializar isso, você já estava regular. Se você tivesse com aquele documento na sua bolsa e fosse parado por um policial, você podia mostrar aquele documento. Olha, eu tenho a intenção, né, que era exatamente isso. Manifestação de interesse, exatamente. Eu tenho aqui a manifestação de interesse, então você estava regular. O governo deixava que isso acontecesse porque não tem português para trabalhar aqui nesses setores. O que aconteceu? Eles não fizeram um background, eles não prepararam o suporte para isso. Então, os órgãos que se relacionam com os imigrantes não têm suporte para dar conta de, por exemplo, hoje estamos com 400 mil pedidos de regularização de visto em atraso na AIMA. Hoje, dia 12/9, né, de 2024. Estamos com essa situação. Não temos leis fiscais que deem suporte a todos os 48 vistos, 48 formas de se regularizar em Portugal existentes. E o que acontece é que se você vier para cá, você vai entrar em uma fila que não tem fim e você não sabe quando é que vai ser atendido. O que acontece? Antigamente, se você entrasse nessa fila, só por entrar na fila, você já estava regular. Você já tinha feito a manifestação de interesse, você podia trabalhar. Hoje em dia, a manifestação de interesse não existe mais. Se você entra nessa fila, você não sabe quando vai ser atendido e os empregadores que antes empregavam com a manifestação de interesse estão hoje proibidos de empregar. Se esses empregadores forem fiscalizados e tiverem trabalhadores imigrantes irregulares, eles são multados. Então, hoje, não tem mais trabalho para imigrante irregular. Eu não quero desestimular que vocês venham, eu quero que vocês venham regulares. E que vocês vejam vida real para poder saber onde é que vocês estão se metendo. Porque quando você tem noção de onde é que você está se metendo, você tem a resiliência, exatamente, para poder dizer, não, eu me meti nisso aqui sabendo onde eu estou me metendo e eu quero continuar. Até porque você está vendendo sua vida no Brasil, se desfazendo de tudo. Depois que você chega aqui, mesmo estando em uma situação ruim, é muito difícil de voltar. Porque você vai voltar para nada. E aí você vai ter que começar tudo de novo, sabe? Você já começou tudo de novo ao vir para cá. E agora você tem que começar tudo novamente para voltar. É muito cansativo. É muito desestimulante. Às vezes a gente fica aqui passando perrengue só para poder não ter que começar tudo novamente no Brasil, né? Exatamente. Quando eu penso nisso, eu fico, gente, será que eu estou disposta? Será que eu não insisto aqui mais um pouco? Porque tem isso, né? Você colocar na ponta do lápis quais são o equilíbrio ali que você tá tendo. Então, por que eu vim pra cá? Eu desisti agora, no meio do caminho, vai fazer sentido? E essa questão, né, do governo apertar tudo, ajustar tudo, eu não sei se você viu que agora também tem uma multa, né? Se você ficar ilegal no país, uma multa de 700 euros. Menina, eu vi esses 700 euros, mas eu vi um monte de advogado entrando, né, com ação contra o pagamento dessa multa, porque disse que
inconstitucional, digamos assim. Não pode ser cobrada. E eu não sei a que pé anda isso. Mas eles estão tentando. Exato. Então, assim, é muito importante também essa questão do visto. Quando as pessoas me perguntam, tá, como é que é a vida aí? O que, que você acha? Eu falo da minha realidade. Só que muitas vezes a pessoa fica ainda com o pé atrás, sabe? E é exatamente isso que você falou, ah, tá falando pra eu não vir. Não. Você quer passar por essa experiência? Vem. Eu sou super a favor que as pessoas vivam experiências, né? Eu sempre falo, a vida é muito curta. O que, que a gente consegue fazer para ajustar e viver sonhos, experiências? E é aqui que está o momento. Então, assim, hoje não tem como mais vir aí com a manifestação diferente, que é a forma mais fácil, vamos dizer assim, de entrar no país e se regularizar. Hoje você tem inúmeras opções ali de visto para você vir, né? Trabalhar aqui também. Então é muito isso, assim, qual que é o primeiro passo que eu dou, né? Quem são as pessoas que eu vou ouvir? Às vezes, eu prefiro até não ficar falando da minha experiência, porque eu sei que as pessoas não vão saber, né, de fato, o que, que a gente está vivendo. Se alguém me pergunta, eu falo. Agora, se a pessoa não me pergunta, eu não fico falando sobre isso, porque eu acho que cada pessoa ela vai viver de uma forma, né? Cada pessoa vai ter a sua experiência. E aí que entra essa questão da resiliência. Então, estou disposta, vou passar por isso, eu sei que vai ser dolorido, né? Que vai ser uma experiência ali apertada. Às vezes você não tem dinheiro para comprar nada e aí precisa ali se ajustar. Então, por isso que é importante a questão da reserva, né? Não tem como você simplesmente, e já vi muitos casos também, eu vou largar tudo e tô indo para Portugal. E gera uma frustração. Já vi. Porque você não consegue se É. adaptar, você vai fazer o quê? Você tem uma única opção, ou você realmente insiste e fala, não, eu vou até o final, ou desiste. E muitas pessoas que desistem é essa questão da falta de planejamento, né? Então, eu sei qual que é o objetivo que eu vinha. Então, questão de segurança, conseguir viver de uma forma mais tranquila, flexibilidade, mas nem toda essa minha experiência vai ser para uma outra pessoa que vai trabalhar, por exemplo, o meu marido. Ele é estafeta, ele trabalha fazendo entrega. Então é sol na cabeça o dia inteiro. Se tá muito frio, é chuva o tempo inteiro. Então eu tô em casa, eu fico, ai meu Deus, proteja esse homem que tá na rua, porque tá de moto, né? Tá correndo risco ali o tempo inteiro. Então tem essa questão assim das comparações também, da flexibilidade que eu tô tendo e que para ele estar na rua é um pouco mais difícil. Lidar com pessoas na rua também é muito difícil. Então cada pessoa vai ter ali a sua experiência e a sua forma ali de trazer a resiliência para o seu dia a dia, que é uma coisa que eu falo muito com meu marido, que às vezes ele chega super estressado, cansado, trabalha mais de 12 horas na rua. Eu falei, foi a nossa escolha, né? A gente quer o quê? Quer continuar nessa, quer tentar ali mais um pouco, porque 2 anos é muito pouco, eu acredito, assim, para a gente conseguir trazer uma vivência inteira de experiência de pessoas que estão, né, há 5, 10, 20 anos aqui, ou quer desistir e voltar de vez. Mas tá, a gente vai voltar e começar tudo novo de novo. É exatamente isso. Ai, pois é. Pois é, só de falar eu já fico, ai meu Deus. E assim, toda vez que eu vou no Brasil visitar, eu penso, ai, queria voltar pro Brasil, queria ficar aqui. Aí quando eu volto para Portugal, eu digo, ai, não quero voltar pro Brasil. É exatamente isso. Gente, é porque é muito bom. Tipo, aqui, dessa última vez que a gente passou o verão em Salvador. E passar verão em Salvador faz a gente querer ficar no Brasil, sabe? Porque é muito bom o verão em Salvador, gente. Se vocês não conheceram ainda, tiverem a oportunidade, vão conhecer, porque é incrível. A água é quentinha, ao contrário daqui, que a água é gelada. A praia é maravilhosa, a comida é muito boa, é tudo muito bom. E aí, mas só que eu tinha que ter N cuidados, né? A gente tinha que estar em um lugar, a gente tinha que ter cuidado com a segurança, a gente gastava muito dinheiro, porque para você estar em um bairro, ok, você gasta muito dinheiro, é muito caro viver em Salvador, é muito caro viver em São Paulo, é muito caro viver no Rio. Aqui em Portugal, a gente consegue ter as mesmas condições de estar vivendo em um bairro muito bom nessas cidades, só que gastando muito menos, exceto pela parte do aluguel, né, do arrendamento, que é muito caro. Mas se você tem um arrendamento, se você consegue um arrendamento, que ainda assim fica mais barato do que no Brasil, se você fizer a conversão, né? Não vale fazer a conversão, mas se você fizer a conversão, a gente acaba pagando o aluguel mais ou menos a mesma coisa do Brasil, só que aqui é mais difícil de conseguir, né? Por conta de que não tem casa disponível, simplesmente.
Não tem. Quando a gente volta pra cá, aí a gente pensa, poxa, voltar pro Brasil é difícil, né? Tipo, eu vou passear aqui com o meu cãozinho, eu solto ele na praça, ele corre a praça inteira, enquanto eu tô falando no telefone, e eu não tenho essa preocupação de alguém pegar o meu cachorro, de alguém, sabe, levar meu celular. Não tenho essa preocupação aqui ainda, né? A violência tá começando a chegar aqui também, mas não se compara de forma alguma ao que a gente tem no Brasil. De forma alguma. Então, quando a gente vem para cá, a gente sente isso. E aí a gente pensa, nossa, vale a pena, né? Na pirâmide de necessidades, a gente estando alimentado, a gente tendo segurança, a gente tem um lugar para morar, a gente se sente mais tranquilo, né? A gente fica feliz por estar nesse lugar, mesmo sem ter os familiares, sem ter os amigos, sem ter o carnaval, sem ter todas as coisas maravilhosas que a gente tem no Brasil. A gente acaba compensando, né? Decidiu que quer ser imigrante em qualquer país que seja, fez todas as pesquisas, é como você começar uma tatuagem. Fica sabendo que não vai dar para parar no meio do caminho. Você não pode chegar lá com uma semana e voltar. Se você já foi, já providenciou a documentação, vendeu toda a sua vida no Brasil, você vai pelo menos precisar se reestruturar para retornar. Então, é isso, né, Jéssica? Exatamente. Você tem que aguentar o processo, né? Porque às vezes a gente quer desistir ali nos primeiros momentos e será que vale a pena? Né? Vale muito. Ah, uma outra coisa assim, que a gente não falou é a questão da comunicação. Então, se você vem, né, com a sua esposa, com seu marido, principalmente com filhos também, tem todo um processo diferente, né?